Olá, pessoal! Agora a gente retornou aqui para falar sobre o produto escalar, um outro tipo de produto que costuma aparecer na geometria analítica, tá? Essa aula é bem central, é bem importante que você entenda bem como que a gente faz essa construção, porque o produto escalar é uma das novidades que a geometria analítica do ensino superior traz, né, em relação à geometria analítica do ensino médio. Talvez você já tenha visto, né, geometria analítica lá no ensino médio, provavelmente, né? E você já sabe que não é a mesma coisa de ensino superior. E a grande diferença começa aqui, né? Lá na geometria analítica que a gente viu anteriormente, você tem basicamente duas operações, que é a soma ou subtração de vetores, né? E o produto de vetor por escalar, que é diferente do produto escalar, tá? Então é o que a gente vai ver nessa aula. Eu costumo fazer uma abordagem um pouco diferente daquela que a gente encontra nos livros por aí, ou nos materiais, na internet, assim por diante. Mas eu acredito que você vai entender e fica com uma ideia um pouquinho diferente de como a gente pode entender esse tipo de coisa, né? Então, são outros dois produtos que existem, o produto escalar e o produto vetorial. Ambos, eles têm como entrada dois vetores. Então, eu vou colocar dados dois vetores. Você pode colocar um nome para eles, vou colocar assim, digamos, um deles pode se chamar U e o outro V, a gente sempre ficava fazendo desse jeito, né? Definimos o produto escalar, então. O nome produto escalar, ele tem que vir para facilitar a tua vida. Então, quando a gente fala produto escalar, o que eu estou falando é que o resultado desse produto é um escalar, e um escalar nada mais é do que um número, né? Então, a gente define o produto escalar da seguinte forma, ó. Antes de tudo, tem várias notações de produto escalar. Ao longo do curso eu vou usar essa daqui, ó. Mas tem gente que escreve assim, ó, U, bolinha, V, tá? Tanto faz, depende do autor. Eu acho que tem autor que gosta de escrever de um jeito, tem autor que gosta de escrever do outro. Eu vou escrever assim. Então, a depender do material que você venha escolher para usar, tá? É bom que você preste atenção qual a notação que ele está usando para definir os produtos. Tem gente que quando fica claro que é produto escalar, usa uma outra notação, tá? Isso não tem muito problema, tá? Mas eu vou usar essa daqui. E a gente define o produto escalar como isso aqui, ó. Módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, tá? Então, veja que o produto escalar, ele é construído em função dos dois vetores e do ângulo entre eles. Como você bem sabe, né, existem pelo menos duas abordagens para a gente tratar aqui. Uma abordagem, como eu tenho comentado, é a abordagem módulo, direção módulo, direção e sentido, que diz que os vetores eles têm um módulo, uma direção e sentido, ou seja, entre dois vetores existe um ângulo, existe um tamanho entre esses vetores, que é o módulo, assim por diante, né? Existe uma abordagem que ela é mais fácil para calcular, que é quando você coloca um sistema de referência, tá? Eu já discuti isso nos outros vídeos, são duas coisas bem diferentes, uma coisa é o cálculo, outra coisa é a interpretação, mas perceba que, a depender da escolha do sistema de referência, esse resultado ele vai mudar, tá? A forma como a gente faz o resultado, o cálculo muda. Mas você vai perceber que o produto escalar é invariante. Por quê? Porque ele depende do módulo e do ângulo entre esses vetores. Independente do sistema de coordenadas que você venha escolher, o ângulo é sempre o mesmo e o tamanho dos vetores também. Então, esse valor que a gente está colocando aqui é justamente a definição do módulo produto escalar, tá? Agora, a partir dela, tem vários caminhos que a gente pode seguir aqui, tá? É a partir dela que a gente vai descobrindo se os vetores, qual é o comportamento que os vetores têm em relação ao ângulo e assim por diante, tá? Mas veja uma característica aqui, ó. Dado um sistema de coordenadas, eu às vezes faço essa demonstração inteira, mas eu não vou fazer isso aqui porque pode ser que fuja um pouco do foco, tá? Mas dado um sistema de coordenadas retangulares, a gente sabe que o U e V, eles são escritos de uma forma diferente, ó. O U, ele vai ser escrito em função dos vetores de base, ó. Eles ficam x1 na direção I, mais y1 na direção J, mais z1 na direção K. E o vetor V, você poderia escrever como x2 na direção I, y2 na direção J e z2 na direção K. Então, você teria esses dois vetores. E em vez de você ter que encontrar o módulo, não sei se você lembra da expressão do ensino médio para fazer módulo, raiz quadrada, os quadrados coordenados, em vez de você encontrar o ângulo, que já é uma coisa bem mais trabalhosa, você pode fazer o produto escalar U e V, se os vetores estiverem escritos nesse sistema de coordenadas, como um produto de coordenada a coordenada, ó. A gente chama isso aqui de uma combinação linear, tá?
Mas depois a gente vê em detalhes porque a gente também chama isso aqui uma combinação linear. Mas aqui tá, a gente faz um produto termo a termo, né? x1 com x2, y1 com y2, z1 com z2 e dá o resultado. Veja algumas características. Esse resultado é um número. Por que é um número? Porque as coordenadas são números, multiplica número, soma número, dá número. E aqui também, ó, nessa passagem, aqui, ó, aqui eles também são números. Porque você tem módulo de dois vetores, os módulos são números, e o cosseno de um ângulo é um número. Então, esse resultado, de fato, dá um número, tá? Sem problema nenhum. Ótimo. Então, o produto escalar, sempre que você tiver que interpretar, você vai se lembrar disso, ó, dessa expressão. Sempre que você tiver que calcular, você vai fazer com essa forma, quando a gente tiver em coordenadas retangulares, tá? Vamos tirar algumas coisas daqui, alguns resultados bem relevantes, tá? A gente pode começar vendo como calcula o produto escalar de dois vetores, né? Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui, ó. Imagine que eu conheça dois vetores. Esse exemplo é simples. Se você achar que é simples demais, pode passar para frente. Ó. Se eu tiver um vetor V, por exemplo, de coordenadas 3i menos j menos 2k, e um vetor W de coordenadas i mais j menos k. Será que eu consigo calcular o produto vetorial entre eles? É bem simples isso aqui, né? Fazer V, produto vetorial não, desculpa, escalar com W, ele é dado por essa expressão, vai fazer coordenada a coordenada. Então vai ficar 3 vezes 1, menos 1 vezes 1, menos 2 vezes menos 1. Quando fizer essa conta aqui, o resultado vai dar 4, tá? Faz aí com cuidado, você vai ver que o resultado é 4, tá? Então, se você quiser calcular o produto escalar, o cálculo é feito por essa expressão que está em vermelho, tá? Bem fácil de operar, tá? Agora a gente pode tirar algumas outras coisas que são bem relevantes, tá? Então vamos ver um primeiro resultado relevante, que é o cálculo do módulo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como que eu estou comentando aqui. Eu estou dizendo para vocês que tem duas expressões para o produto escalar. Uma delas é essa, como eu vou chamar ela toda hora, eu vou colocar essa é a 1, e essa outra seria a segunda, em termos de sistema de coordenadas, né? Eu vou criar aqui, usar a primeira para fazer um produto escalar específico. Eu vou fazer o produto escalar de U com ele mesmo. Nada me impede de fazer isso, né? Veja que pela definição, que você já vai decorando, escreve aí, ó. É módulo de U, módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre eles. Bem, vamos lá. Então vai ser módulo de U, que é o primeiro, vezes o segundo também é módulo de U. E o outro é o cosseno do ângulo entre eles. Quando a gente está falando do vetor U, e do vetor U também, quando você coloca eles na origem, você percebe que o ângulo entre eles é zero, né? Então, porque eles são o mesmo vetor, né? Então, cosseno de zero. Cosseno de zero, talvez não tenha fugido da aula de geometria, é 1. Então, fica módulo de U ao quadrado. De forma que, olha aqui uma expressão muito importante, se você quiser calcular o módulo de U, uma forma de fazer isso é fazer a raiz quadrada do produto escalar de U com U. Legal, né? Você vai falar, poxa, isso não serve pra muita coisa. Serve, até porque com isso a gente cai numa expressão bem conhecida de vocês, ó. Porque, veja, o produto escalar de U com um vetor é coordenada a coordenada, né? Que é aquela expressão 2. Vamos usar a expressão 2 para escrever o produto escalar? Se você tiver U dado por x1i mais y1j mais z1k, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de... No primeiro termo eu vou ter x1 com x1, então vai ficar x1 quadrado. Ou se você quiser, até para dar mais ênfase, eu não vou tirar esses 1 aqui para você reconhecer essa expressão, vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Essa expressão da norma, do módulo, da distância, né, ela marca para mim como que eu calculo o módulo de um número. Veja que eu posso fazer pelo produto escalar. Então, veja que o produto escalar ele está amarrando uma expressão que é bem conhecida de vocês, né? Essa expressão, ela também sai quando você monta o teorema de Pitágoras, né? Lembra que você faz o teorema, monta os triângulos, faz o desenho e você tira a expressão da norma também, né? Então, veja que o módulo, ele sai daí. Se você só viu geometria analítica para 2 dimensões, lá no ensino médio a gente só vê para 2, alguns cursos dão para 3, então você sabe que o z é zero, aí você cai no raiz x quadrado mais y quadrado, uma expressão bem famosinha aí para você. Então, veja que o módulo ele pode ser calculado em termos da norma sem problema nenhum, né? Beleza, quer colocar um exemplo disso? A gente coloca aqui, ó. Vamos fazer um exemplo.
Se você tiver um vetor v definido como menos 2 e raiz de 5, esse vetor, ele é um vetor de duas coordenadas, então o z é 0, né? Como você faria para encontrar módulo de v? Você pode escrever, claro, isso aqui, ó, raiz de u com u, do produto escalar de u com u, mas para quê? Porque você já pode usar a expressão, ó, raiz de x quadrado, fica menos 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, mais z quadrado, que é 0, se você não colocar não vai errar, tá aí. Faz as contas aí, fica raiz de 4 somado com 5, que é 3. Beleza? Então você usa essa expressão para calcular módulos sem problema nenhum, é para ser uma expressão simples, né? Agora, acontece, vai ter um cálculo que você precisa fazer muito na geometria analítica, que é escrever um versor, lembra que é um versor? É um vetor unitário de um determinado vetor. Então, imagine assim, ó, você tem um vetor para cá, apontando para cá, vamos supor esse é o vetor U. Ele é um vetor, tem tamanho 2, 3, 4, 20, o tamanho que você quiser. Em vários casos, você tem que escrever um versor. Eu vou chamar esse versor de W, por exemplo. E a pergunta é, como que a gente encontra esse versor W? É simples, ó. Para a gente escrever o versor W, veja que o versor W ele tem o mesmo tamanho de U. Quer dizer, a mesma direção e sentido de U. Então, eu vou pegar e dividir isso pelo tamanho que o U tem. Percebe? Quando eu pego o U e divido pelo tamanho que ele tem, eu encontro o versor de um vetor. Porque eu vou ter um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido, porque eu estou fazendo produto de escalar por vetor. Estou obtendo um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Mas tem tamanho unitário, porque eu dividi pelo tamanho que ele tem. Então, se ele tinha tamanho 3, dividi por 3, ele ficou com tamanho 1. Se ele tinha tamanho 4, dividi por 4, ficou com tamanho 1, e assim por diante, né? Por exemplo, um exemplo simples aqui, exemplo 3, ó. Eu posso encontrar o versor do vetor v dado por 1, 0 e menos 1. Então, vamos ver algumas características que esse versor tem. Primeiro, qual seria o tamanho dele? O tamanho, ou módulo, ou norma, né, ele é dado por raiz de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado. Quando você fizer essa conta, vai ver que o tamanho é raiz de 2. Então, isso aqui não é um versor, porque ele não tem tamanho unitário. O versor, vou chamar ele de W, mas pode chamar do que você quiser, ele vai ter a mesma direção de V, mas o tamanho dele tem que ser dividido por raiz de 2. Veja que eu estou usando essa expressão lá, ó, a mesma. Então, o que a gente acaba percebendo é que esse resultado ele vai ser dado por 1, 0, menos 1, divididos por raiz de 2, ou se preferir, multiplicado por 1 sobre raiz de 2. Isso aqui você faz coordenadas a coordenada. Então, isso te dá um versor de coordenadas 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2. Esse vetor, se a gente colocar num software, você percebe que ele tem a mesma direção do vetor dado, mas ele é vetor de tamanho unitário. Você vai entender por que a gente usa isso, principalmente quando a gente estiver falando de projeção lá no próximo vídeo, tá? Se quiser testar que ele de fato é unitário, vale a pena. Você faz W, esse é o quadrado, mas aquele é o quadrado, e vê o que acontece, tá? É uma das ideias. Outra expressão bem relevante que aparece direto é uma expressão de distância. A distância entre dois pontos, aquela expressão que também é bem conhecida de você, ela também sai daqui, ó. Então, veja que se você tiver dois pontos, vamos supor assim, ó. O A tem coordenadas x1, y1, z1. E suponha B, que tem a coordenadas x2, y2, z2, né? Eu posso encontrar a distância entre esses dois pontos, a gente denota assim, distância AB, como o tamanho do vetor que liga A com B. E a gente já viu que o vetor dado por A com B é B menos A, né? Então, um dos representantes dele, né? Então, o que a gente acaba fazendo é o módulo de B menos A. B menos A é coordenada, ó. x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Sussa, né? Agora, isso aqui ele vai ser dado pela raiz, como a gente viu, né? Das quadradas das coordenadas. Então, fica a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E aqui a gente já está generalizando em 3D, z2 menos z1 ao quadrado. Não sei, conta pra mim aí se já tem
familiaridade com essa fórmula, veja que ela sai também do produto escalar, né? Bem interessante. Se você tirar a parte Z, vai cair bem naquele caso que você já sabe lá do ensino médio, né? Tá? Bem interessante, né? Tá achando legal? Acho que estamos indo bem aqui, tá? Vamos em frente. Eu vou falar de algumas propriedades que o produto escalar tem. Algumas características, até que esqueci de comentar, o produto escalar, em alguns casos, ele é chamado de produto interno. É muita gente trabalhando com geometria analítica, sabe? Aí o pessoal usa muito nome para a mesma coisa. Tanto que eu comentei norma, módulo, norma, a gente chama módulo, norma, tamanho, comprimento, assim por diante, para dizer tudo a mesma coisa. Claro que tem umas diferenças sutis, mas depois que a geometria analítica está muito difundida, aí os nomes eles se perdem um pouco, né? Então, tem gente que vai escrever que é produto escalar, tem gente que vai escrever que é produto interno. Eu tô colocando aí só para você saber que tem um outro nome. Não é nada de problemático, né? Vamos ver algumas propriedades que a gente tem? Então, imagine que eu tenho alguns vetores e eu faço alguns produtos aqui. Vou fazer alguns para a gente dar uma olhadinha, né? Será que eu ponho essa aqui? Não, vamos começar por essa. Ó, quando eu faço o produto de U com V, isso aqui é módulo de U, módulo de V, vezes cosseno de θ. Você já concordou isso para mim. Estou dizendo para você ir decorando, tá? Agora, se você escrever, lembra que módulo de U é o tamanho, módulo de V também, então você tem dois tamanhos. Se você trocar módulo de V, módulo de U, não tem problema. Por que não tem problema? Porque o produto de números é comutativo, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu posso escrever assim. E se eu ler isso aqui, o ângulo não muda, porque o ângulo dos dois vetores é o mesmo, eu posso escrever VU. Então, se eu fizer o produto escalar de U com V ou de V com U, dá na mesma. Sempre que dá na mesma, já comentei agora há pouco, essa propriedade é propriedade comutativa. Então, o produto escalar ele é comutativo, não tem problema se trocar a ordem. No próximo, que a gente vai ver que é o produto vetorial, isso já começa a falhar, tá? Isso não acontece. Uma propriedade bem relevante é que às vezes você vai fazer o produto escalar de U com uma soma de vetores. Por exemplo, V com W. E o que é de interessante é que você pode fazer a distributiva. Eu não vou demonstrar isso porque a gente vai perder muito tempo. Tem muita gente que eu sei que não está interessada nisso. Mas você pode fazer o produto escalar de U com V e depois o produto escalar de U com W, né? Veja que é como se eu fizesse o produto e fizesse aquele chuveirinho, que é a propriedade distributiva, tá? Aqui vale sem problema nenhum. Então, essa propriedade ela é válida, que é a propriedade distributiva. Essa é a propriedade distributiva em relação à soma dos vetores, né? Ela é válida sem problema nenhum. Outra propriedade que a gente pode colocar aqui é, quando eu faço o produto escalar de um vetor que está multiplicando, lambda U, com V, eu posso escrever tirando lambda fora, vamos colocar assim, que fica lambda U com V, ou se você quiser, você pode escrever U lambda V, tudo a mesma coisa. Para você perceber que é a mesma coisa, veja que lambda U vai ficar módulo de lambda U, módulo de V, vezes cosseno de θ. Agora, módulo de lambda, eu posso tirar o lambda fora, né? Fica lambda que multiplica módulo de U, módulo de V, vezes cosseno de θ. Então, veja que lambda multiplica o produto, né? Ou, se você preferir, você pode colocar o lambda dentro do U, não tem problema, ó. Dentro do termo com V, ó. Fica assim. Fechou. Então, não tem nenhum problema de você fazer isso, tá? Isso continua tudo igual. Ótimo. Que mais? Outra propriedade, não sei se diria que é uma propriedade, ou pode ser um resultado, que é esse aqui, ó. Imagina que eu faça módulo de U mais V ao quadrado. A gente já viu, né, que o módulo ele pode ser escrito, às vezes tem que escrever o módulo, o quadrado do módulo, esse termo parece muito, tá? O quadrado de um módulo, por exemplo, e de uma soma de vetores. A gente já viu que isso, o quadrado, tá lá em cima, ó. Deixa eu achar pra você, ó. Nossa, tá bem em cima, ó. Cadê? Cadê o módulo? Tá aqui, ó. A gente já viu que o módulo entre dois vetores é a raiz desse termo aqui, né? Então, se eu elevar ao quadrado, o módulo é o quadrado do produto escalar, né? Então, vamos escrever isso aqui, ó.
Eu já estou com ele ao quadrado mesmo, então isso aqui vai ser o produto escalar. U mais V, produto escalar com U mais V. Perfeito, né? Agora veja que U mais V, ele é distributivo. Então eu posso escrever assim, ó. U com U mais V, seguido de V com U mais V. Nada me impede de escrever essa propriedade distributiva, né? E aí eu posso escrever mais uma propriedade distributiva, ó. Vamos ver como isso aqui vai ficar. Vai ficar produto escalar de U com U, mais produto escalar de U com V, mais produto escalar de V com U, que é a mesma coisa, né? Porque eles são distributivos, né? Mais produto escalar de V com V. Então, eu posso acabar escrevendo produto escalar de U com U, mais duas vezes produto escalar de U com V, mais produto escalar de V com V. Não é a mesma coisa? Agora, módulo de produto escalar de U com ele mesmo, eu posso escrever em termos do módulo. Ele vai ficar módulo de U, só que ao quadrado, ó. Esse termo aqui, duas vezes U com V. E esse aqui eu ponho V também, ao quadrado. Olha o que eu acabei de encontrar. O quadrado do módulo é igual o quadrado do módulo do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra dessa expressão? Isso é um produto notável, agora adaptado para o caso do produto escalar. Veja que o produto notável ele funciona igualzinho, tá? Antes é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Com o único cuidado que o quadrado do primeiro seria o quadrado do módulo dele e o quadrado do segundo, o quadrado do módulo dele também, tá? E o produto entre eles é o produto que está falando, no caso, o produto escalar. Mas nada demais, tá? Então, aí tem algumas propriedades para a gente começar, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre projeção dos vetores e sobre primeiro sobre ângulo e depois sobre projeção, tá? Mas para não ficar muito longo, eu já vi que já passei os 20 minutos, eu vou postar isso aqui primeiro, tá? Então, até daqui a pouquinho.